signo de Virgem este ano será beneficiado também. Por quê? As cartas que saíram para eles foram ótimas. Primeiro, temos a estrela. A estrela é uma carta do elemento ar. É uma carta revolucionária, transformadora e que trabalha muito com a fé em si, a fé no seu dia a dia, né? E também, vamos dizer, é aquele que veio para transformar, para ser criativo, um ano de muita criatividade, junto com a carta do cavaleiro. O cavaleiro tem também no seu arcano menor o 9 de água, então cuidado com o prazer de comemorar. Então comemore, mas com parcimônia, certo? Na parte financeira é um ano de fazer, vamos dizer assim, aquela parte financeira mais comedida, sem ousar muito e sem trazer, vamos dizer assim, coisas desnecessárias para o seu dia a dia. Sabendo usar não vai faltar. Não terão grandes novidades nesse aspecto. Na parte da comunicação está em alta, então se vocês quiserem fazer alguma língua estrangeira, se quiserem investir em cursos, em, vamos dizer, coisas que sejam para o seu crescimento profissional, está super em alta. A parte da família que pode ser um pouquinho chatinha, que algumas pessoas da família precisam da sua atenção. Vão precisar de um pouquinho mais do seu carinho, um pouquinho mais do seu tempo. Que às vezes é curto, né? Porque afinal de contas o virginiano é uma pessoa que trabalha por demais. Qual é o seu processo de modificação do seu eu interno? O virginiano ele precisa ser suave, precisa saber também aproveitar os prazeres da vida. Ele sabe o que é bom, sem dúvida alguma, e trabalha muito para isso acontecer. Só que qual é a dica que a gente precisa dar para essas coisas serem melhores, transformadoras? O que vocês acham? Saber dizer não. Agora não. Agora é o meu momento. Na parte do trabalho, alguns desafios. Cuidado com aquela pessoa, vamos dizer assim, fura-olho, né? Aquela que está querendo puxar o seu tapete. E como eu gosto de dizer assim, determinadas pessoas, elas merecem, vamos dizer assim, o nosso melhor. Mas determinadas pessoas merecem o nosso quê? A nossa insignificância, né? Ou seja, tipo, não adianta. É claro que terapeuticamente você vai sempre fazer o papel da boa vizinhança, né? Você vai sempre ser aquela pessoa correta. Mas esse é o seu sentimento interno. E geralmente a coisa muda de figura. Na parte da saúde, cuidado com o estresse. Cuidado com o seu dia a dia no sentido de, olha, faça a sua atividade física, faça algo que lhe dê prazer. Não importa o que vai ser, mas precisa ser feito de alguma maneira para você se movimentar. A casa do outro. Para você, virginiano, virginiana que pretende se casar neste ano, é um bom ano para isso. 2020 pode lhe trazer novas oportunidades no setor afetivo, principalmente depois do seu aniversário. Antes, vamos dizer assim, você pode até conhecer alguém, mas vai ficar importante depois do seu aniversário. Aí você está ouvindo o seu programa agora, né? Que tá, vamos dizer assim, estamos em dezembro, você vai ouvir essas dicas até janeiro, o que vai acontecer? Vai falar assim, vou ficar 9 meses sem ficar com alguém? Não, não é isso. Significa que para um compromisso, efetivamente, depois do seu aniversário. Na parte da espiritualidade e da sexualidade. O que nós temos? 2 cartas que pedem para que os virginianos, vamos dizer assim, se conectem mais. São pessoas de fé, sem dúvida alguma, mas a conexão significa abrir o seu coração, estar com ele mais aberto. Na sexualidade, vamos dizer assim, não vai faltar sexo, sem dúvida alguma, a não ser que você queira ficar celibatário. Mas esse não é um empecilho, muito pelo contrário. Carreira, bacana, bem bacana. De todos, vamos dizer assim, de todas as cartas que saíram aqui,
para todas as áreas, a da carreira foi ao concurso, ou seja, excelente, de crescimento, de você chegar e ficar, vamos dizer assim, feliz com a sua posição na empresa onde você está. Um ano de galgar grandes negócios, grandes oportunidades. As amizades, vamos dizer assim, aparentemente não, você já os seleciona de uma forma muito cirúrgica. Então, amigo dá defeito com você, a não ser que você esteja muito distraído ou a pessoa esteja descompensada. E por fim, qual é o processo de transformação do virginiano para 2020? Saiba ser um pouco mais flexível com aquilo que você efetivamente tem dificuldade. Não se cobre tanto. Deixa a vida fluir. Um ano de muita abundância e prosperidade para todos os virginianos. Agora nós vamos falar para quem tem o ascendente em Virgem. Virgem é um signo naturalmente muito crítico e autocrítico. E aí, esta conjunção, para quem tem o ascendente em Virgem, ela cai na casa 5. A casa 5 fala da nossa individualidade, do nosso ego, dos nossos prazeres, dos nossos namoros, das nossas diversões, nas formas de prazer, tá? E aí, um ascendente em Virgem. O ascendente em Virgem, gente, para ele se colocar num grupo, para ele dar a sua opinião, é complicadíssimo. Porque virginiano, pelo excesso de autocrítica e crítica ao outro, se ele colocar uma opinião dele, que por um acaso alguém faça alguma crítica ou discorde, ele se fecha. Porque o virgem, por esse excesso de autocrítica, ele é naturalmente muito inseguro. E o ascendente em Virgem não muda muito isso. E aí essa conjunção onde cai na casa 5. Então assim, meu querido, a sua individualidade, a sua forma de se relacionar, namoro, a sua forma de buscar prazer. E quando eu falo prazer, gente, é ir ao cinema, viajar. Eu não estou falando prazer sexual, tá? Também tá incluso, tá? Mas não é este o foco. Aí essa conjunção cai aqui na casa 5. Então ele tá falando para quem tem ascendente em Virgem assim: você vai ficar até quando se podando de se dar prazer, de se divertir, de namorar quantas pessoas você quiser, como você quiser, até quando? Você vai permitir que o seu ego e a sua individualidade fique preso às suas inseguranças, seus medos por excesso de crítica e autocrítica? Vou contar um segredinho para vocês que tem o Sol em Virgem, a Lua em Virgem e o Ascendente em Virgem. Perfeição não existe. E é a meta do virginiano, né? Pode até ser a meta de todo mundo, mas todo mundo sabe que não existe. Virginiano tem as suas dúvidas. Ele não desiste de buscar a perfeição. Mas aí tudo bem. Até entendo ele tentar buscar a perfeição. A questão é o quanto ele se poda em prol dessa perfeição que não existe. O quanto ele se poda das vontades, das coisas que ele quer fazer e ele não faz por causa disso. Então, para quem tem ascendente em Virgem, vai dar uma chacoalhada em tudo isso. Porque a conjunção cai na casa 5, que é a casa natural de Leão. E é o eixo 5-11, nós estamos falando da individualidade.
Onde está a força leonina? Está na casa 12. Então, como? Através de encarar os seus medos. E quando eu estou falando de medo, inseguranças, medos um pouco mais profundos. Eles vêm de talvez algumas situações de infância ou alguma coisa, mas assim, permitir que o seu subconsciente dê uma clareada em tudo isso. Que o seu subconsciente receba uma ventilação, para que você consiga identificar o que te freia tanto, o que te poda tanto. Porque com tanta podação desse jeito, nem sempre você é uma pessoa feliz. E eu não estou falando de felicidade eterna, não. Eu acho que as situações que tornam o ascendente em Virgem feliz, elas poderiam ser muito maiores se o virginiano tentasse um pouco diminuir essa autocrítica. É difícil para o virginiano, sem sombra de dúvida, mas com essa conjunção na casa 5, você vai ter que encarar isso esse ano. Não quero saber se você gosta ou não. Não adianta já começar a roer a unha, tomar chá de camomila, ficar desesperado, porque a situação vai acontecer. Então, assim, aproveite essa energia e analise se realmente há essa necessidade exacerbada dessa autocrítica, dessa crítica com o outro e essa necessidade de tudo ser absurdamente perfeito. Com certeza, essa desconstrução do seu ego, ela vai te ajudar muito a começar a construir tudo isso de uma forma um pouquinho mais leve. Claro que não vai deixar de ser crítico, autocrítico, eu não estou falando isso, mas talvez de uma forma um pouco menos rígida e um pouco mais saudável. Para você que tem ascendente virgem e para quem vive com você, né? Porque coitado de quem vive com você. Porque se o ser que está junto com você deixar por um acaso, né, a bolsa a 45 graus e não a 48,5, ele vai ouvir isso pelo menos uma meia hora, o sermão. Então, essa desestruturação do seu ego, da sua individualidade, da forma de você encarar as situações prazerosas, elas vão ser muito mexidas. Aproveite e tente reorganizar tudo isso de uma forma mais leve. Você vai ficar com medo sim, virginiano. Ascendente em virgem, mas é hora de encarar. Um excelente ano para os ascendentes em virgem.